evento esportivo do Entendeu? mundo. Exatamente. Aí você coloca uma figura da música pop ali, e com isso você tá. É uma faca de dois gumes ou uma via de mão dupla. Então, em termos de mercado, o Brasil sempre vai ficar atrás, porque quem determina as regras desse mercado não somos nós, né? Não somos nós que moramos aqui, como diria o Caetano, né? Abaixo da linha do Equador, né? Quem determina é o Tio Sam, quem determina isso são as grandes empresas. E eu estou falando isso não é o governo americano, mas sim as empresas, tá? do show business e assim por diante. Então, eles determinam, e com isso, eles fecham portas para muitas riquezas culturais que estão sendo produzidas, não só no Brasil. Se você pegar, por exemplo, músicas africanas, músicas até da Europa, antigamente chamada Europa Oriental, né? Você tem países ali que produzem uma música maravilhosa e que poucas vezes chegam até nós. Chegam por essas vias mais alternativas, das redes sociais, de alguns canais que apostam nessa diversidade, mas de modo geral não chegam a gente, porque a gente é alimentado, como diria o Legião Urbana, né, com esse lixo, vamos assim dizer, que é produzido com essa finalidade mesmo, né? Eu acho que tem o problema da língua. Eu acho que tem a barreira da língua. Quem tem dinheiro é o anglo-saxão, né? Tem que cantar em inglês. Exato. Não tem, assim, se quiser fazer uma disputa para entrar no mercado lá, tem que cantar em inglês. Mesmo quando, e eu acho que tem o problema da língua, mas isso não é tão predominante como foi um dia. Você vê gente de vários países fazendo um sucesso, às vezes em várias línguas. Eu lembro do Despacito. Cadê o Despacito? Quer dizer, teve o Despacito sumiu, quer dizer, fez um sucesso, né? Fez 1 bilhão e pouco de visualizações no YouTube. Nossa, então, demais isso. E aí, mas foi eu acho que esse jogo tá sendo jogado, inclusive pelos artistas anglo-saxões. Eu acho que hoje fazer um sopão que você consiga misturar uma música sopão, que você misture elementos, né, tradicionais ali, Despacito, né, de música caribenha, e ao mesmo tempo um popzão, e ao mesmo tempo com guitarra, e ao mesmo tempo, quer dizer, fazer um soft spot, assim, é um dos mistérios da música, né? É engraçado, por exemplo, pensando no Platão, né, do Pitágoras, a questão do som, o estudo do som na história da humanidade é muito recente. É a partir do século XVII que você começa a estudar o som. Era matemática, era aritmética, a música era aritmética. Né? O próprio Santo Agostinho, ou o Boécio, quando eles vão falar da ordem do mundo e Deus como um grande maestro, né? O Santo Atanásio vai falar isso, quer dizer, a criação toda reflete a glória de Deus, como se Deus fosse um grande maestro que dividiu suas partituras para os anjos, quer dizer, um grande regente de coro. Quer dizer, ele estava pensando muito mais, não na beleza do som, mas na harmonia numérica. Olha como faz sentido, olha como é uma equação que corre bem. Quer dizer, essa ideia da organização, e o Platão sabia disso, do ponto de vista da harmonia, que é do Pitágoras, isso o cristianismo pegou, e aí o Guido d'Arezzo fez a notação musical para fazer o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quer dizer, você tem toda uma estrutura de organização numérica, era conta, música era conta, quer dizer, tinha uma estrutura racional estabelecida. Quando você, na modernidade, joga a questão do som e como eu me sinto com aquele som, a questão da subjetividade, você simplifica, né, para fazer a música mais cotidiana, e aí a indústria cultural pega isso e começa a pegar o que você sente, você tira a ideia da objetividade do que é uma boa música. Então, objetivamente, enquanto estrutura numérica, não tem mais boa música. Tem o que vende, tem o que as pessoas querem e o que as pessoas são forçadas a comprar, que elas são ensinadas a gostar, né, que a indústria cultural toda opera em cima disso. Então, é um mistério. Né? Esse som, quando você saiu da objetividade numérica da música, aí você vai para a questão de como o som faz efeito em mim, a minha memória afetiva, o que eu lembro, do que eu gosto. Isso ninguém sabe. A indústria cultural não sabe como fazer um hit depois do outro. O artista faz um hit e nunca mais faz outro.
Quer dizer, não tem a fórmula enquanto efeito sonoro, que é o sopão, né? A mistura toda para pegar todo mundo, que vai me gerar milhões. Não existe. Ninguém sabe como fazer. Não só o brasileiro, para responder a pergunta do Vinícius, né? Quer dizer, mas todos estão no mesmo barco, do ponto de vista da fórmula para vender pra caramba. É claro que aí tem o que o Wilson falou, quer dizer, os anglo-saxões europeus têm todo um instrumental ali de distribuição, né, de mercado e de acesso a muito mais sofisticado. Mas a Shakira é colombiana, quer dizer, ela conseguiu fazer um caminho, né? O cara lá de Porto Rico, do Despacito, conseguiu. Né? O cara lá do Se Eu Te Pego, né? O nosso brasileiro, também vendeu pra caramba. E era em português que ele cantava. Né? Até o técnico do The Voice. Quer dizer, então você tem hoje... Tem um tiro que dá certo. Mas qual é? Como é que é? Esse é um dos mistérios, do ponto de vista subjetivo, que é essa combinação fina, que a gente não sabe como fazer. É por isso que eu acho que, como eu falo, às vezes você tenta fazer coisas que são muito interessantes, quando você tenta sair da tua área eu vejo, por exemplo, artistas experimentais, né? O cara que consegue fazer um monte de coisa, gosta de um monte de ritmo e faz uma mistura própria e passeia e transita por vários ritmos. É interessante, mas o grau de erudição e o grau de eco que esse cara pode ter para o público dele é muito arriscado, né? Porque também é o trabalho dele, né? Também é o mercado, ele vive do mercado, como é que ele vai fazer? Né? Então, quer dizer, você vai ter que fazer um diálogo. Não dá para você toda vez testar se você vai dar o tiro certeiro e sempre errar. Então, às vezes é mais fácil você ir construindo devagarinho, né? Uma determinada coisa que vai te dar mais estabilidade. Eu acho que as redes sociais e a internet facilitou muito esse cosmopolitismo, inclusive de visão brasileira. Você vê, tem caras super respeitados hoje mesmo entre os intelectuais da música, caras que entendem, eu não sou, mas tem os caras, eu vejo, por exemplo, o Carlinhos Brown é um cara muito premiado no Brasil, e aí tem toda a discussão ali, né, qual é o critério, né, como o Wilson falou, quer dizer, qual é o critério do que é o mérito? Como é que eu vou determinar o que é bom ou não? Quando eu tinha lá no Platão, no Aristóteles, que a música era uma linguagem de Deus, né, que tinha matemática explicitada e as cadências e os intervalos refletiam a música das esferas, que tinha a ver com a astronomia, os caras estudavam música junto com a astronomia. Quer dizer, para poder fazer o efeito do movimento dos astros, né? Então, hoje em dia não tem mais esse critério do que é bom e o que é mal. Então, às vezes, nesse caso do grande jogo, você ganhar bilhões, é muitas vezes imprevisível para todo mundo, não só para o brasileiro. Não, é bem isso mesmo que você falou tudo. Uma coisa que é interessante, né, que eu já li em vários lugares e tudo mais, é que, por exemplo, vamos falar da Jojo Todinho, por exemplo. Samba, desfila, faz amiga, vai. Samba, na cara da inimiga, vai. Samba. A Jojo Todinho, ela fez sucesso com aquela música lá, que tiro foi esse lá, que ela canta e tudo mais. E muita gente fala o seguinte, né? Muita gente fala que a voz dela não é lá essas coisas, que ela não canta muito bem e tudo mais, assim, tem que treinar algumas coisas. Mas muita gente fala, né, que ela faz sucesso porque ela quebra um paradigma de estereótipo de músico, né, de artista, né? Tipo assim, ela não tem nenhum estereótipo que é parecido, é totalmente distoante do que tudo que já foi visto. E aí, quando você quebra esse estereótipo, né, da Jojo Todinho, você consegue, tipo, é como se você desse uma identidade, uma razão para a pessoa você se comunica, né, com a pessoa, né, de uma outra maneira. E a mesma coisa acontece com o Pablo Vittar. Falam que o Pablo Vittar não tem lá uma voz, não tem isso aqui, não tem lá aquele